Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje, proposto pelo lecionário para essa quarta-feira santa, está em João capítulo 13, dos versículos 21 ao 32, onde Jesus está à mesa dividindo uma refeição com seus discípulos. E o evangelista narra para nós, eu estou aqui com a Bíblia, a mensagem que o discípulo a quem Jesus amava estava reclinado, estava meio que deitado e a cabeça próxima ao ombro de Jesus, sobre o ombro dele. E Pedro pediu a esse que perguntasse a Jesus quem era o traidor, Sendo mais próximo, ele perguntou ao Senhor quem é. E aí Jesus disse: aquele que eu der um pedaço de pão depois de mergulhá-lo no prato. Ele mergulhou na comida que tinha dentro do prato e entregou então para Judas. E disse a Judas que fizesse aquilo que ele tinha que fazer, de maneira rápida. No versículo 28 está colocado que ninguém entendeu o que Jesus quis dizer. Alguns pensaram que, sendo Judas o tesoureiro, o mestre havia lhe pedido que comprasse alguma coisa para os pobres. E sem soltar o pedaço de pão, Judas retirou-se e era noite. Aqui nós estamos então nos momentos finais de Jesus, e é claro, estamos na Semana Santa, nos aproximando da Páscoa, e à medida que nos aproximamos do domingo de Páscoa, o lecionário e, enfim, o calendário da igreja vai nos fazendo aprofundar nos últimos momentos de Jesus aqui nessa terra, antes de morrer, ressuscitar, enfim, cumprir a sua missão, a sua obra, aquilo para o qual ele foi separado e aquilo que havia sido designado a ele. Judas sai segurando um pedaço de pão daquela reunião que eles estavam ali. É interessante porque ele poderia ter deixado aquilo para trás, uma vez que ele se levantou e aí foi já se reunir com aqueles homens que o haviam subornado para entregar Jesus. Era muito difícil pegar Jesus porque Jesus era uma pessoa comum, era um homem do povo. Então não era tão simples prendê-lo. Várias passagens do Evangelho nos dizem que se Jesus fosse preso, as pessoas poderiam se revoltar. E, além disso, sendo ele uma pessoa comum, de fisionomia comum, de vestimentas comuns, enfim, uma pessoa do povo, seria difícil identificá-lo em meio à multidão. Mas Judas sai com um pedaço de pão. E é interessante que, apesar de caminhar para a traição, caminhar para o erro, Judas leva consigo um pouco de Cristo, digamos assim, quando ele segura aquele pedaço de pão sem soltar. E isto mostra para nós que nós nunca estamos, mesmo quando erramos, totalmente apartados. Nós sempre estamos com um pedaço de Cristo em nós. O que eu quero dizer? Que sempre há algo que pode nos apontar e nos lembrar daquilo que Jesus fez, daquele amor que existe por Deus, da parte de Deus pela humanidade. O fato de Judas sair carregando esse pão, ao menos para mim, mostra que ele ainda poderia, no caminho até aquela reunião, ou já estando lá com aqueles homens que lhe deram 30 moedas de prata, para que ele então entregasse Jesus, ou arquitetasse todo aquele plano, ele poderia olhar para aquele pedaço de pão e se lembrar daquilo. Por isso que muitas tradições cristãs carregam consigo símbolos e elementos palpáveis, que grande parte das igrejas protestantes não tem, mas muitas outras denominações cristãs espalhadas pelo mundo carregam. Porque ao olhar para aquilo, você se lembra de Jesus, você lembra do amor de Deus. Não é que o objeto em si tenha algo de espetacular, tenha algo de miraculoso, tenha algo de poderoso. Em si ele é apenas um objeto, mas ao olhar para aquele objeto, você se lembra do amor de Cristo. Você se lembra que você é amado. Você se lembra que ali imerso naquela situação de erro, de pecado em que você está, você ainda pode encontrar um caminho de volta para a luz. Esse simples pedaço de pão que Judas carrega mostra para nós que muitas vezes existem símbolos que nós podemos olhar e nos lembrar de Cristo.
que a presença dele, o amor dele, está sempre velando, olhando por nós, até o último segundo, até mesmo quando estamos errando. Então que a partir desse evangelho, nós possamos nos debruçar sobre essa realidade, nós possamos pensar sobre, primeiramente, a nossa natureza errada, errante, na verdade, e, enfim, sempre pecadora, e que tenta sair da lama e não consegue, mas ao mesmo tempo, Cristo está olhando por nós, Cristo é uma presença ao nosso lado, Cristo está disponível para nós. E que quando olharmos símbolos cristãos, onde quer que estejamos, uma igreja, uma capela, enfim, um crucifixo, nós, ao olharmos, nos lembremos que somos amados, que somos queridos e que, errantes naquele momento, ou antes, ou no futuro, teremos alguém nos esperando. Teremos alguém que quer que nós nos voltemos para Ele, e esse alguém é Jesus. Deus abençoe você. Até amanhã.